Dando sequência à nossa programação, vamos dar início à nossa primeira mesa de trabalho, cuja temática é a ofensiva conservadora capitalista nos direitos da classe trabalhadora, e nós convidamos para coordenar esta mesa as conselheiras do CRES São Paulo, Mauricléia Soares dos Santos e Patrícia Ferreira da Silva. Para compor essa mesa de trabalho, convidamos Benedito Augusto de Oliveira, assistente social, membro da Mesa Nacional do SUAS, conselheiro nacional da Assistência Social, secretário executivo do Fórum Nacional do SUAS, dirigente sindical ligado à Confederação da Seguridade Social da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Convidamos também Paula Pascarelli, representando a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, Coordenação de Lutas. Convidamos a professora doutora Josiane Soares dos Santos, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora associada do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Passamos a palavra para as conselheiras Mauricléia e Patrícia, que irão proceder com os encaminhamentos desta mesa. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Essa mesa, quando nós pensamos, né, é uma mesa para ajudar a gente a refletir, né, e depois vai ter abertura para algumas perguntas, né? Nós sabemos já do adiantado da hora, nós sabemos de tudo isso, mas queremos garantir um espaço, né, para que a gente possa também debater com os palestrantes. Cada palestrante vai ter de 20 a 25 minutos de fala, né? Nós vamos iniciar a fala pelo representante da CUT, o Benedito, tá? Benê, é isso? Benê. Benê. O pessoal chama, né, de Benão também. Tá bom. Então, com a palavra, Benê. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Mauricléia, eu queria cumprimentar aqui a mesa, os componentes da mesa e toda a companheirada que está aqui, assistente social, para esse evento, cumprimentar a realização e saudar pelo CRES São Paulo está realizando, nesse momento que a conjuntura aponta o diálogo, aponta que nós façamos esses encontros, e também por conta da comemoração dos 80 anos do Serviço Social no Brasil, né? E que, brilhantemente, os palestrantes que me antecederam fizeram um pouco da trajetória e do percurso da história do Serviço Social do Brasil, e que a gente entende extremamente importante para a organização da classe trabalhadora e das lutas de classe como um todo, né? Nós, da Central Única dos Trabalhadores, a gente vem, ao longo desses anos, tentando expandir toda a nossa ação sindical para vários setores da sociedade, setores públicos e privados, e das políticas públicas, como a da assistência, a saúde, a educação. Então, nós temos os nossos trabalhadores desses setores organizados dentro da Central, para que a gente possa minimamente dar respostas para as demandas trabalhistas que originam desses setores, né? E que nós sabemos que são setores extremamente difíceis de atuar enquanto profissional, enquanto trabalhador. Então, a Central Única dos Trabalhadores, para além do seu papel grande, histórico, em defesa da luta do trabalhador, de todo trabalhador, atua com especificidade de forma presente e orgânica nesses setores. Quando eu até fui convidado para falar um pouco da ofensiva conservadora, eu até estava viajando, liguei ontem aqui no CRES, preocupado com a fala, a menina relaxou, não, fica tranquilo,
prepara um pouco da experiência recente que a CUT está passando nesse momento tão duro do golpe que está sendo dado à democracia no Brasil. Óbvio que nós, lá na Central, temos um clima hoje duro de alinhamento de todos os seus dirigentes, em face à conjuntura que está apontada, né, nesse novo período do governo e do golpe que foi dado sobre a presidenta Dilma. Nós temos as nossas críticas em relação ao governo que se inspirou, mas nós entendemos que também dentro daquele governo e daquele período que tem a nossa participação, como vocês sabem, havia muita coisa no projeto democrático popular e que nós defendemos ao longo da história, não só da Central, mas da organização da classe trabalhadora. Então, nós dividimos muito isso. Quando o governo ele atacou nossos direitos, vocês sabem que atacou e não foi pouco, nós, da Central, nunca nos omitimos em ir para as ruas, organizar a classe trabalhadora, dizendo não, em grandes movimentos aqui na cidade de São Paulo e também no Brasil todo. Então, a Central Única dos Trabalhadores vem, ao longo desse governo do campo democrático também popular, disputando a agenda, que é a agenda da classe trabalhadora. Eu penso que uma das coisas, numa questão do conservadorismo e do ataque mesmo, começa um pouco com a redução do papel do Estado em relação à questão do mundo do trabalho. Lá no 90, lá no Consenso de Washington, onde se define as diretrizes do Estado mínimo, que se define a questão do neoliberalismo, isso começou a atacar todos a cadeia produtiva, tanto pública como a cadeia privada. Os trabalhadores terceirizados no país, hoje, constituem uma gama de trabalhadores da qual nós, da Central, não conseguimos, inclusive, enxergá-los e organizá-los de forma orgânica dentro da central sindical. E não falo só da minha, eu penso que todas as centrais, a CTB, e as centrais mais do campo da esquerda, pode-se assim dizer, porque o trabalhador terceirizado ele é totalmente desassistido de coisas que são substanciais para nós, como, por exemplo, o acordo coletivo de trabalho, né, a precarização deles no mundo do trabalho. Os trabalhadores, a terceirização, ela ataca, do ponto de vista da organização sindical, o direito do trabalhador de se organizar para fazer suas lutas de classe e dos seus interesses, porque esse trabalhador ele fica extremamente vulnerável nas suas relações e nos seus direitos trabalhistas. Isso, para nós, a Central, é uma luta. Eu tenho alguns dados que eu coloco aqui, que a gente tem colhido lá dentro da CUT, que são dados que ilustram um pouco isso. Só para vocês terem a ideia, no Supremo Tribunal Federal tem 21 mil ações de trabalhadores terceirizados, 21 mil ações. E, normalmente, está nas rescisões de trabalho, porque, na verdade, a terceirização, como ela é feita no Brasil, e algumas centrais que defendem esse tipo de terceirização, é uma coisa absurda, ela é feita como se fosse um antigo gato. Vocês lembram daqueles trabalhadores rurais que vinha um cara, assinava toda a ação da normativa de trabalho, e depois disso... Assim, tá bom? E depois disso entrega para a empresa, ou seja, ele vai sem menor proteção social para dentro da empresa. E aí, na hora da rescisão contratual, muitas vezes a gente depara que o contratante é numa salinha e uma pessoa com um computador na mão, não é? Então, assim, a terceirização no Brasil, ela acabou com o direito da CLT, ela acaba com a perspectiva de ter leis trabalhistas e joga esse trabalhador antes das constituições da lei trabalhista, antes da década de 30, onde começa a ter perspectiva de organização do mundo do trabalho através da sua legislação. A terceirização ela é algo que nós temos que combater de forma aguda dentro do movimento do trabalho, né? Isso é uma das coisas. Hoje nós temos também cálculo, estou falando aqui cálculos que eu peguei lá na Central um pouco para ilustrar aqui a minha fala, mais ou menos 13 milhões de trabalhadores terceirizados. 13 milhões é muita gente, é significativo. Qual é o maior problema dessas pessoas? Elas não têm perspectiva de progresso com essa agenda neoliberal que deve avançar agora no próximo período em relação aos trabalhos.
E como o terceirizado ele fica distante do trabalhador direto, ele não consegue, dentro do seu acordo coletivo, manter coisas da primícia do trabalho, que é, enfim, direito às férias, 13º, uma série de coisas que são preementes do mundo, ele acaba ficando fora. Qual é o problema? O 4330 é o projeto que, toda vez que colocou na pauta, nós, da Central, fomos para a rua dizendo não ao projeto, não à regulamentação desse projeto. Houve divergência dentro do campo das centrais, né? A GT, por exemplo, entendia que parte devia ser regulamentada, porque isso daria algum tipo de conforto a esses trabalhadores. A gente estava entendendo que isso seria o fim da CLT, do direito do trabalho, seria o fim da história. O problema é que o projeto está agora no Senado. Ele está agora, parece que é o PL 30, salvo engano, que está tramitando. E imagine, nessa conjuntura que eles estão anunciando a reforma fiscal, o que pode acontecer com esse PL. A tendência é ele ser aprovado e nós temos praticamente o fim dos direitos e das leis trabalhistas no país, né? Sem fazer o recorte, o que vai acontecer na área social, do serviço social nisso, mas do ponto de vista do mundo geral do trabalho, nós estamos em frente aí a uma tragédia na relação capital e trabalho, onde toda a classe trabalhadora vai estar subjugada aos acordos coletivos patronais, porque sem a organização sindical, como é que esse trabalhador vai para a mesa de negociação? Ele vai de forma extremamente vulnerável, sem condição nenhuma de manter as suas condições. Os setores mais ascendidos da terceirização e dessa modelagem, um dos setores é o setor público. Não sei se vocês sabem, houve um avanço no setor público, onde o serviço social é preeminente, onde ele atua com mais propriedade, tem assistência social em outras áreas, mas do setor público é majoritariamente. Esse setor é um dos setores que é muito atingido através de organizações sociais, de OCIPs, dessas formas de gestão que acabam terceirizando a contratação da mão de obra. Isso é um dos problemas para nós. No setor privado é escandaloso. Você, por exemplo, o salário, um exemplo que eu tenho, que eu dou muito dos bancários, né? Em geral, o salário é 25% menor do contratado direto. Mas nos bancários, eu estava conversando com os caras, chega a 70%. Sabe assim? Então, se pega um cara no Banco do Brasil que está ali no caixa, o terceirizado ganha 70% a menos. Então, é uma precarização absurda dessa modalidade, né? Uma das coisas nesse avanço também é o esvaziamento do movimento sindical, porque não tem como o terceirizado avançar, ter estrutura para avançar e montar a sua entidade sindical. Não é humanamente impossível. Eu acho que talvez isso seja o maior desafio hoje no mundo do trabalho, essa agenda que está aí. Eu vejo com muita preocupação também daí do setor público. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Isso, só uma aguinha é bom, né? Depois eu tomo cerveja. Essa é ótima. Eu vejo no setor público, eu estava olhando aí os comentários desse governo, dessa gente que entrou aí, eles vão desindexar as verbas casadas das políticas públicas, né? Eles estão anunciando isso como uma das grandes coisas para fazer o equilíbrio fiscal. Vocês imaginam a luta que foi, eu sou da área da saúde, para a gente colocar aquela emenda 29 que financiava o sistema. Foi uma luta, era a PEC 169, depois ficou emenda 29, com o deputado Eduardo Jorge, aquele povo da reforma sanitária, toda a gente lá para dentro, e a gente conseguiu aprovar. Quem é assistente social da área da saúde, que é o meu caso, viu aquilo, foi uma luta histórica. Eles vão simplesmente desinexar aquilo. Significa o quê? Vão desidratar economicamente uma das poucas políticas de inclusão, de fato, fora a assistência, que ia já por natureza, mas de políticas públicas, que é a saúde, o pouco que ela tem de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, per capita falando, é um dos menores valores, em valor de dólar, investido por indivíduo na área
de saúde, e os caras vão desinexar, eu quero que garantia, né? A assistência social nem se fala, porque há uma luta e tal. E aí, pelo que depois eu até falar um pouquinho adiante, eles vão voltar ao modelo assistencialista, que é o que eles entendem aí de assistência social. Na área da educação, é outro setor que vai ser desinexado por causa da verba casada, que é o 25% na área da educação. Então, o pessoal da educação, que teve greves enormes aqui em São Paulo, companheirada lá na CUT, o pessoal da POSP, deve estar com o cabelo em pé, porque também um setor que também já é desidratado no Pacto Federativo, do ponto de vista do financiamento, vai tomar pancada até dizer chega. Então, é o que nós aguardamos por aí. Então, você tem a terceirização e por aí vai. E o famigerado 257, que foi colocado aqui, um projeto que foi enviado para esse governo que está aí, o governo que antecedeu, e a gente é contra, e fomos para a luta isso, eu acho que foi a companheira que colocou, que limita os gastos do Estado com funcionalismo, enquanto as receitas do Estado financeira não estiverem saudáveis. Então, nunca, quer dizer, vai engessar, do ponto de vista da compreensão fiscal, o investimento nas áreas das políticas públicas e das políticas sociais. Velho, esse cenário, isso só por si só, coloca um desafio lá na agenda de nós trabalhadores e nós das centrais sindicais, não só o pânico, mas a vontade de reunir já nosso povo, e nós já estamos fazendo isso lá no âmbito da CUT, para ir para a rua num dos enfrentamentos mais duros, num período de vigilância tecnológica, num período que, né, as pessoas estão falando das torturas que houve no golpe de 64. Nosso povo está sendo vigiado e já está sendo torturado. O nego é preso de forma coercitiva, de forma preventiva, e sofre tortura psicológica. Os caras não enfiam lá o negócio, põe o choque elétrico, mas você, sem trânsito julgado, já está lá. E é preso. E fora o ajuste que o judiciário está fazendo do ponto de vista da repressão é maluco. O sujeito já pode, sem sentença na terceira instância, aprovado no Congresso, já pode ser preso e danificado, acabou com o cara. Então, o que a gente tem observado aí é uma agenda extremamente conservadora que atinge a classe trabalhadora. Outra questão que eu não posso deixar de citar, e aí vai ser uma briga de foice, é a questão da Previdência. Eles estão desanexando o salário mínimo, né? Eles vão acabar com o salário mínimo, acaba com a CLT, acaba com o salário mínimo, né? Eles estão desanexando o salário mínimo dos vencimentos da Previdência e estão colocando, inclusive, Henrique Meirelles, onde já colocou que vai se fazer o processo transitório da idade mínima para a aposentadoria, né? As mulheres vão tomar uma pancada, porque assim, igualar a idade mínima das mulheres com a dupla jornada pela característica de gênero, enfim, né, vão acabar com as mulheres que estão no mercado de trabalho. E mesmo para os homens, e aí se igualar na proposta de 65 a 67 anos, meu velho, o que vai acontecer com esse país? Nós vamos trabalhar até a morte, terceirizado, dentro de um sistema de opressão, ou seja, acaba essa suposta classe C, essa nova classe média, que eu odiei isso quando surgiu essa história, onde já se viu nova classe média, só porque uma parte da classe trabalhadora teve acesso ao consumo, você vai falar que tem nova classe média, nunca teve nova classe média, só porque o sujeito começou a comer um pouco mais de proteína, comprando um pouco mais de carne. O sujeito, antigamente, proteína de pobre era salsicha e carne moída, só porque agora ele começou a comer alguma coisa, disse que isso é nova classe média, e comprou um carro há 300 mil anos, e o carro de 10 anos de uso, quer dizer, isso foi um erro. Eu faço uma crítica ao nosso povo que achou e que isso era ideário de cidadania, e consumo de cidadania são coisas distintas que está colocada na agenda. Então, nós temos aí esse desafio, e a Previdência, eu acho que agora, para as lutas sociais e para as lutas das centrais, vai ser o maior desafio, né? Porque a perda da Previdência é a perda de tudo. Por último, as perdas dos direitos da CLT. Você vê, por exemplo, a casa própria, né? O que é a casa própria? Não era lá com o 13º salário e também com o fundo de garantia? Era o fundo de garantia que garantia o acesso à casa própria. Ora, acabando com a CLT, acaba com o fundo de garantia, acaba com toda essa questão do impacto que a gente diminuiu o déficit habitacional nesse país de forma muito grande.
né? Algumas coisas que eu queria colocar no governo, é claro que a gente defende, né? A transferência de renda foi uma coisa que a gente saiu defendendo, e defendemos até hoje, né? A política de recuperação do salário mínimo foi uma das coisas que trouxe nos rincões desse Brasil a emancipação, inclusive econômica. Muita gente acha que foi só o Bolsa Família foi o que salvou, mas não foi só. Foi a recuperação do salário mínimo nesses locais onde todo mundo estava aposentado ou vivia do salário mínimo, ou dos programas de benefício da própria assistência, que tinha amparo como o teto do salário mínimo. Que o Henrique Meirelles está falando, que tem que paralisar o salário mínimo, a progressão do crescimento do salário mínimo. Quando ele faz isso para dizer que vai haver uma reforma fiscal, ele está dizendo o seguinte: nós não vamos pagar pobre benefício assistencial, coisa nenhuma. Ou seja, você vai ter uma retração em alguns rincões da economia de forma muito grande. Outra coisa que eu achei emblemática, né, a política de cotas não precisa nem falar, né, que foi no recorte racial. E nessa questão do recorte racial de gênero, é só olhar aquela foto. Quem estudou um pouco de semiótica e semiologia, eu fiz curso, eu tenho pós-graduação em artes, eu fico olhando aquele negócio. Essa foto, ela traduz o governo. A foto que foi... Aí a menina da Globo, lá, direitosa, tomou um pau danado, porque ela falou assim, no affair dela, essa foto é retrô. Põe retrô nisso, né? A foto era um absurdo, não tinha negro, não tinha mulher, não tinha nada. Do ponto de vista semiótico, não precisa, aquilo já é um discurso. Aquilo é um discurso pronto. Se eu olho aquela foto, eu já tenho o discurso do que está vindo por aí. Então, as políticas afirmativas todas estão em risco e tal. A forma, até para encerrar, de tirar o MDS, onde eu atuo com o fórum, que eu queria só falar um pouco do fórum, que é o MDS, para dizer Ministério Social, é uma forma de acabar com o Ministério. Foi o que eles fizeram com a educação e a cultura. Eu vi o ministro falando, a cultura, ele não falou nada sobre cultura. Mas o Ministério do Desenvolvimento Social ele tinha uma agenda. Ele tinha uma agenda que constituía o Conselho, o Fórum Nacional da Assistência Social, a Mesa Nacional, todos os avanços que estavam em curso nesse governo agora. Trocar para simplesmente Ministério Social, a gente não sabe o que está por trás disso. Ou sabemos que é a volta do assistencialismo, desse tipo de coisa. E acaba com toda a estrutura orgânica que estava dentro do Ministério. Então, é isso que está apontado para o Ministério do Desenvolvimento Social, e a gente, nesse sentido, está ferrado. Nós, nesses últimos anos, no conjunto SES, do Consulto Cefes, nós, os sindicalistas, de várias vertentes, construímos o Fórum Nacional da Assistência Social. Esse fórum é ter suas para atuar na política. A minha visão, estava conversando aqui com a companheira, um tremendo avanço. Ali tem pessoal do conselho, sindicato, minimizou um pouco as nossas rusgas de representação, que vocês sabem que existe. Ali a gente convergeu numa agenda de defesa do trabalhador do SUAS. Que o trabalhador do SUS é um dos trabalhadores, em termos de sistema, talvez o mais precarizado. O que o trabalhador do SUS ganha mal e tem dificuldade de ter minimamente um plano de carreira e salário é brincadeira. Assistente social, eu acho que é a profissão que maior tem desvio de função no país. O que eu assisto muito em vários rincões aí, até para concluir mesmo, eles fazem o seguinte, eles criam uma profissão de nível intermediário, coloca lá agente, sei o que lá, social, eles pegam o provimento, que é o provimento, e muitas vezes perde a titulação, porque o cara vai fazer concurso, precisa trabalhar, mas coloca o cara no nível intermediário, e a gente tem uma luta para o pessoal do nível intermediário, porque engessa ele lá para baixo, e o assistente social vai ganhar um salário mínimo e meio. Né? E aí você vai lá na ponta e vê que o trabalho que ele está fazendo é o trabalho de assistência social, de serviço social. Uma das coisas que está na mesa nacional do SUS, é a desprecarização dos trabalhadores que atuam na política de assistência social. E simplesmente a mesa foi suspensa. Não sabe o que vai acontecer lá em Brasília. Eu tinha uma reunião lá, agora foi suspensa. Eu fui eleito para o Conselho Nacional da Assistência Social, não sabemos se nós vamos ter conselho. Então, querendo concluir aqui, a agenda, o ataque se dá para todos os lados, em tópicos. Previdência Social, barrar o 257, que é o fim do picadeiro para a questão do funcionalismo e das políticas públicas como um todo, reorganizar o controle social e salvar a política de assistência social para além da nossa profissão no país no país como um todo. Então, nossa agenda agora da Central Única dos Trabalhadores é uma agenda de luta, de resistência forte junto à classe trabalhadora desse país.
agradecer, obrigado, desculpa aí por ter me estendido, e agradecer à mesa pelo convite. Bom, agora nós passaremos a agradecer primeiro ao Benê pela essa contribuição e passar a mesa para a Paula da Conlutas. 20 minutos? 20 minutos. Bom dia a todos e a todas presentes aqui, companheiros. Queria saudar aqui o encontro e os 80 anos do serviço, né, de assistência social, em nome da CLEA, agradecer o convite por mais uma vez participar aqui do encontro de vocês. Assistência social. E, desculpa, gente. E também dizer que eu volto aqui no momento de uma conjuntura muito quente, né? Então, o convite à CSP Conlutas foi para falar da conjuntura. O ano passado eu estive aqui no meio da greve de professores, não sei se vocês lembram, quem estava aqui o ano passado, no meio da nossa greve de 90 dias, eu estive aqui falando sobre o Plano Nacional de Educação. E, com muita satisfação, volto hoje aqui para falar sobre essa conjuntura e tudo que nós estamos vivendo, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre de onde vem o que nós estamos passando hoje, né? Então, nós temos um cenário de crise econômica mundial, né? E que, de certa forma, atinge o Brasil. Essa crise ela vem desde 2008, e, a partir de então, o Brasil tem segurado o máximo que pôde o impacto dessa crise aqui, e o ano passado, né, não teve mais como fazer isso. Então, parte da conjuntura que a gente está vivendo hoje tem a ver com isso, né? Nós vivemos um período de muita recessão, né, de queda do nosso produto interno bruto, de uma taxa altíssima de desemprego e, principalmente, aquilo que afeta a maioria dos que mandam no nosso país, que é a queda da taxa de lucro das grandes empresas. Então, esses elementos são elementos muito importantes que levaram ao processo de crise que nós estamos vendo no Brasil desde o ano passado, né? Qual foi a saída que o governo que estava, né, nesse período teve de resposta a essa crise? Foi um absurdo ataque aos direitos e à situação dos trabalhadores, né? A partir do quê? De medidas de ajuste fiscal, né? O ano passado, 2015, né, a gente inaugurou o ano com um ataque violento, e vocês sentem na pele isso, porque, ao trabalhar com setores mais precarizados da sociedade, sabe o que foi isso? A diminuição do valor do PIS, o seguro-desemprego, né, que atinge esses setores mais precarizados, mulheres principalmente, negros e LGBTs. Nesse sentido, o que vem se construindo, já vinha se construindo tudo que nós estamos vivendo hoje, né? A queda da renda da classe média, né? A queda da renda de nós assalariados. Então, são elementos que foram traduzindo naquilo que nós estamos vendo hoje, da crise econômica e da crise política, né? Nesse momento, o Brasil passa a viver uma crise política. Já em 2015, a polarização entre os dois setores